Deus e da palavra. Não sei se nos últimos 2 domingos, não sei se vocês se lembram do que nós temos ouvido e aprendido a respeito da luz da palavra. Quando eu ouço isso, cada vez mais eu penso, poxa, o quanto eu preciso buscar mais o Senhor, o quanto eu preciso também estar mais preparado para anunciar a palavra, porque de fato é um desafio. Ouvi o Dirceu, ouvi o Anderson, depois ouvi o Azaf, poxa vida, como que Deus tem usado esses homens para abençoar a nossa vida. E nós vamos ouvir hoje, continuar a refletir na palavra, conduzidos pelo Espírito Santo, no mesmo livro que nós temos meditado durante todo esse mês, e o quanto isso vai ser importante para nós. Ouvimos o Dirceu, alguns domingos atrás, sobre a importância de crer de fato no Cristo e ver o quanto Ele pode se tornar concreto na nossa vida, por meio da fé. Ouvimos no domingo passado o irmão Anderson falando da importância de nós como filhos de Deus, de talvez precisarmos de um segundo toque do Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos continuar refletindo nesse livro. Se você está vendo alguém aí que está sem a Bíblia nesse momento, compartilha com ele da palavra, para que todos nós possamos juntos acompanhar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz o seguinte: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento, não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Nesse exato momento, no ministério do Senhor Jesus, diante da multidão e diante dos discípulos, é um momento crucial na jornada de Jesus, porque Jesus, nesse exato momento, de fato ele vai expor cada vez mais o que é o discipulado, o que é viver lado a lado com o Mestre. Mas nesse exato momento Jesus vai falar sobre a verdadeira identidade que as pessoas podem encontrar nele. E por isso o tema da mensagem dessa noite é encontrando uma identidade. Essa semana eu pretendo viajar e vou com a minha família, e eu precisava tirar o RG da Suzana. Mesmo ela sendo já tão pequena, ela precisa ter a sua identidade. Então entrei lá no Poupa Tempo, passei alguns dados lá e agendei então a minha ida até lá. Então eu levei ela lá, perguntaram algumas coisas para mim, tiraram a fotinha dela, tiraram a digital dela, né? E logo na terça-feira eu recebi um SMS dizendo que a minha filha agora tem uma identidade e que depois de 3 dias eu poderia tirar essa identidade, e se eu precisasse já usar essa identidade, eu teria acesso a um número, e logo abaixo tinha um número então do RG da minha filha. Eu comecei a pensar, poxa vida, como isso tem a ver com aquilo que eu vou falar esse domingo próximo, né? Sobre a identidade. E é interessante que lá no RG dela
né? Vai ter lá brasileira, né? Os pais, Azaf e Bárbara, né? Vai ter lá o órgão emissor, né? SSP, né? E tudo isso ela já vai poder dar quando for solicitado, né? Você talvez está aí no seu bolso com a sua identidade, seu nome e sobrenome, nome dos seus pais, e o quão isso é importante para mim e para você vivermos na nossa cidade, ou no nosso país, ou até mesmo se precisarmos ir para fora, precisamos da nossa identidade. Mas é interessante que Jesus aqui, ele vai falar sobre uma identidade suprema, uma identidade que nós falamos pouco sobre ela, sobre essa identidade que é autenticada pelo próprio Senhor Jesus. Lá no RG da Suzana, vai estar logo atrás do RG da sua foto uma assinatura, né, onde autentica a sua identidade. E hoje nós vamos falar sobre uma identidade que podemos ter, vinda do Cristo, e que é autenticada por Ele, pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus. Antes de caminharmos um pouquinho mais no texto, eu gostaria aqui de propor rapidamente o que é um discípulo, porque Jesus está falando sobre isso. E rapidamente eu gostaria de relembrar algumas coisas importantes sobre o discipulado. O discípulo diz respeito a um aprendiz, a um pupilo, a um aluno. A raiz dessa palavra, discipulado, né, que é o matetais, né, essa expressão no grego, significa aprender, ser avaliado, alguém que caminha lado a lado para aumentar o conhecimento, né, pelo uso da prática, pelo ouvir. E essa expressão discípulo era algo muito comum no contexto neotestamentário, no primeiro século. Não só Jesus fala sobre isso, mas olha só que interessante esse texto, Evangelho de Marcos 2:18, diz o seguinte: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Olha só que interessante, os discípulos de quem? De João. E os discípulos de quem? Dos fariseus. Ou seja, não era só Jesus que tinha o quê? Os seus discípulos. Líderes daquela época formavam discípulos, tinham pessoas próximas para ensinarem, para de fato progredirem, né, juntamente com elas na questão do conhecimento. E olha só que interessante, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Ou seja, a vida discipular, o discipulado era algo muito comum naquele ambiente, e por isso Jesus faz uso dessa expressão, e por isso Jesus dá esse tom nessa conversa, porque era algo que as pessoas com certeza iriam entender. E Jesus faz isso para quem? Os seus discípulos, essa afirmação, e também para a multidão que estava em volta. Eu gostaria de trazer uma definição, talvez você já tenha ouvido essa definição por mim, mas é de um camarada chamado Willis. Discipulado cristão é o desenvolvimento de um relacionamento pessoal, duradouro e submisso com Jesus Cristo, em que Ele transforma o caráter do discípulo à semelhança dele, transforma os seus valores em valores do reino e o envolve em sua missão no lar, na igreja e no mundo. Isso aqui é uma síntese para a gente considerar aí a questão do discipulado. Isso é discipulado. Discipulado envolve relacionamento que é duradouro e submisso com o mestre. E isso faz com que nós então sejamos transformados à semelhança de quem? Dele, do Senhor Jesus Cristo. Isso transforma os nossos valores, isso envolve a nossa missão no lar, na igreja e no mundo. Muda a nossa perspectiva de vida, muda a visão de como nós olhamos para a cidade, de como você olha para o seu vizinho, de como você vive dentro da sua casa, muda tudo. Seguir a Jesus, seguir o Mestre, diz respeito então a tudo isso que o Cristo quer fazer em nós, à luz do relacionamento pessoal,
duradouro, precisamos ter com Ele de submissão. Mas observe comigo algumas coisas. A primeira delas, Jesus então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele declara as exigências para o discipulado. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ele também comenta sobre a natureza e o caminho do discipulado, que são padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde Ele está indo. Ou seja, está baseado nele e para onde Jesus está indo. Os rabinos faziam com que seus alunos se apegassem o quê? À lei. Os filósofos ligavam seus estudantes à verdade, aquilo que eles acreditavam. Os profetas punham-se de lado, de modo que a sua mensagem e não a sua pessoa se sobressaísse. Então, Jesus ele faz essas exigências, ele aponta que isso parte dele, daquilo que ele é, e também considerando para onde ele está indo. E nós podemos olhar para o perfil de 3 tipos de líderes da época que produziam ou que reproduziam a vida discipular ou a vida de outros discípulos. Mas eu queria também apontar aqui um contraste que conseguimos observar também. Jesus aqui ele quer nos chamar a atenção para uma aliança pessoal. É interessante que o convite de Jesus não é uma aliança com a igreja, não é uma aliança com a pessoa que estava do lado, não é uma aliança ali diretamente com os outros líderes que estavam juntos, não, é uma aliança pessoal. Aquelas pessoas que estavam com ele, Jesus está desafiando elas a assumirem um compromisso pessoal com o Mestre, com ele, Jesus Cristo. Jesus revela que todos aqueles que atendessem ao seu chamado encontrariam sua existência. Lembra que no início eu estava falando sobre identidade? Jesus ele fala diante de todas aquelas pessoas que a real identidade seria encontrada onde? A partir dele, do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. As pessoas encontrariam sentido para a vida a partir do Mestre, do Senhor Jesus. As pessoas teriam uma perspectiva de vida real ao lado do Senhor Jesus. Seguindo a Jesus, essas pessoas desfrutariam da mais perfeita liberdade. Jesus quer propor também àquelas pessoas que, a partir do momento que elas encontrassem um real sentido para as suas vidas, elas então encontrariam liberdade. Cantamos uma canção durante o louvor que dizia que a cruz me libertou. A cruz me libertou. Será que verdadeiramente a cruz te libertou? Será que você que está aqui nessa noite pode dizer: eu tenho essa liberdade no Senhor Jesus Cristo? Eu tenho de fato, ou entendo o real sentido e propósito da minha vida. Você se vê assim? Você se vê como alguém que tem de fato uma identidade? Acompanhe comigo de novo o texto. Voltem os olhos para o versículo 34 novamente. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer me seguir, Jesus então vai propor as exigências para o chamado. A primeira delas que Jesus diz aí na sua palavra é que se alguém quer ser meu seguidor, precisa negar a si mesmo. Essa primeira atitude de pessoas como eu e você, que querem encontrar um real sentido para a vida, que querem de fato ter uma identidade sólida a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não baseada em você mesmo, não baseada no que as pessoas dizem,
mas a partir do grande Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo: você precisa negar a si mesmo. E o que é isso, negar a si mesmo? Negar a si mesmo é abrir mão de toda a sua confiança. É você não viver a partir das suas preferências, mas você viver a partir das preferências de quem? De Cristo. Você não vive mais o seu programa de vida, você vive o programa de Deus. Negar a si mesmo é abrir mão do seu egocentrismo. O mundo diz hoje que você pode encontrar por meio de conquistas, por meio do êxito, por meio da carreira, sentido aonde? Para a sua vida. E não só isso, mas a sua carreira, o seu êxito, as suas conquistas, isso de fato é o que te define. É isso que nós temos ouvido, é isso que as pessoas têm falado. Ou aquilo que de fato o teu coração te orientar, de fato isso pode trazer o que? Sucesso e sentido para a sua vida. Eu tenho uma notícia triste para te dar nesse exato momento. Está vendo a cor desse palco, a cor dessa parede? Essa cor preta. Se você continuar a sua jornada, talvez buscando definições a partir disso, tenha certeza que um dia você vai, nessa jornada, olhar para o chão. Você vai olhar para esse chão nebuloso, preto, e de fato você não vai encontrar um local para você pisar. Por que eu preciso dizer isso para você e falar sobre isso? Porque se você não entender o que Jesus está dizendo sobre negar a si mesmo, você não vai encontrar sentido para a sua vida. Você não vai encontrar o real sentido para você viver. Você não terá identidade. Se você não negar as suas vontades, se você não negar os seus desejos e seguir o Mestre, colocar Jesus como prioridade, desculpe ser um pouco repetitivo, mas você não encontrará sentido para a sua vida. Não encontrará. O famoso linguajar nosso, né? Você continuará batendo cabeça, ou você continuará dando murro em ponta de espada. Quando eu olho para isso, o que Jesus está fazendo aqui? Parece que Jesus está querendo expulsar o povo de perto dele, né? Porque dizer isso para uma multidão que está seguindo, para os seus discípulos: olha, a partir de agora, para me seguir é esse aqui, essas são as exigências para vocês me acompanharem. Imagina quantas e quantas pessoas saíram de perto de Jesus nesse exato momento. Talvez você está olhando para mim dizendo: poxa, Azaf, mas isso é muito radical. E eu queria dizer para você: sim, isso é radical. Sabe por que Jesus é radical? O cristianismo é radical. O cristianismo é uma vida de contrastes. O cristianismo é algo que de fato faz com que nós precisemos diariamente negar as nossas vontades. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu fiz um post no Face, talvez você tenha recebido também pelo WhatsApp. Algumas pessoas me responderam: poxa, Azaf, você pegou pesado, hein? Aí eu falei: não, isso daqui é para mim em primeiro lugar. E eu escrevi aquilo lá pensando e considerando esse texto que eu meditei durante toda a semana. O que tem acontecido
dentro das igrejas, dentro das comunidades, é que as pessoas não têm vivido uma vida de contraste, as pessoas não têm tido uma real identidade no Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm tentado encontrar perspectiva de vida longe da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm criado uma vida, uma rotina com a comunidade dos santos, de uma forma tão superficial que isso se estende ao relacionamento que eles têm com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele quer tudo de nós. Jesus é o nosso dono, Ele é o nosso Criador, Ele é o Filho de Deus, como nós cantamos. E para que encontremos a real identidade nossa, nós precisamos sim negar as nossas vontades, negar o eu, negar o seu eu. Mas olha só outra exigência que Jesus então propõe: tome a sua cruz. Se negar a si mesmo talvez fosse algo difícil para aquela época, que as pessoas então considerassem. Imagine então tomar o que? A cruz. Ainda mais naquele ambiente onde os romanos dominavam, ainda mais naquele ambiente onde todo dia se via o que? Pessoas o que? Crucificadas, porque eram contra o que? O Império Romano. Essas pessoas estavam pensando: cara, Jesus, ele surtou, não dá mais não para seguir. Falou sobre negar-se a si mesmo, agora tomar a cruz. Tomar a cruz? Como assim? O que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo? É interessante que Jesus passaria pela cruz. Ele iria passar pela cruz. E é interessante que Jesus estava convidando os seus discípulos a participarem também dos seus sofrimentos, como ele assim o participou. Jesus, quando ele foi colocado ali na cruz, Jesus, quando foi encaminhado à cruz, Jesus foi zombado, Jesus passou vergonha, Jesus teve dor, Jesus foi traído até mesmo por aqueles discípulos que estavam à sua volta e que diziam que iriam seguir ele até a morte. Jesus sofreu muitas coisas por conta da cruz. E sabe o que Jesus está dizendo nesse exato momento para aquelas pessoas? Dizia para aquelas pessoas e diz também para nós hoje: que os seus sofrimentos, que o seu destino de tomar a cruz não era algo somente para ele, mas é algo para mim e para você que quer encontrar uma real identidade do Senhor Jesus Cristo, uma real identidade para a sua vida. Tomar a cruz é ser fiel a Jesus de forma pública, mesmo que isso lhe custe sofrimento, vergonha, ou talvez até mesmo a morte física. Cristo passou pela cruz, Cristo abriu tudo para nos dar o que? Vida. Cristo foi colocado numa cruz, sabe de que forma? Sem identidade, mas nele uma real identidade. As pessoas zombavam do Filho de Deus. E como você tem tomado a cruz? Como você tem vivido a sua jornada cristã? Às vezes a gente tenta se desviar de zilhões de problemas na nossa vida, né? A gente evita, às vezes até mesmo pessoas, para evitar problemas.
né? Você já se viu fazendo isso, né? Eu também já me vi fazendo isso, né? A gente age assim. A gente quer cada vez mais menos problemas para que nós possamos lidar. Mas, meus queridos, viver a comunhão do Cristo, encontrar identidade em Jesus, é viver uma vida, sim, de sofrimentos, de problemas, de lutas, de dores, por conta da seriedade que é o cristianismo. Não sei se vocês se lembram, mas quando nós ouvimos a primeira mensagem do Evangelho de Marcos, o pastor Robertinho estava aqui conosco. E ele falou um pouquinho sobre a importância desse livro. E ele falou para quem era direcionado de forma pontual esse livro, que era para os romanos. Os romanos que oprimiam várias nações. Esse mesmo povo aqui que recebeu essa carta sofreram e sofreriam depois uma grande perseguição. Conta-se a história que esses homens e mulheres que receberam essa carta foram colocados como luzeiros, como tochas em Roma, para iluminar a grande cidade de Roma, pelo imperador Nero. Foram queimados vivos para iluminar uma cidade, por conta de viverem o quê? O real cristianismo, por conta de viverem uma espiritualidade o quê? Saudável. Bonhoeffer disse o seguinte: a cruz e o sofrimento de Jesus Cristo pairavam visíveis sobre os que comungavam com Ele. Se você quer ter comunhão com Jesus, meu querido, a vida com Cristo, ela é muito boa, ela é maravilhosa. Talvez você olhe para essas exigências e pense assim: poxa, mas eu cheguei na igreja agora, primeira vez que me convidaram, e é assim que o negócio funciona. É maravilhoso seguir um mestre. Seguir a Jesus enche o nosso coração de alegria. Viver a comunhão dos santos, como nós estamos aqui, a comunhão com Ele, é a maior expressão da sua graça. Bonhoeffer continua dizendo: por causa da comunhão, os discípulos tinham de abandonar tudo. Eles tinham de sofrer e de ser perseguidos, mas era justamente por esse amor que ganhavam de novo o que tinham perdido. Irmãos e irmãs, campos e casas, tudo isso de maneira que todos pudessem ver. A jornada do discípulo traz bênçãos que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Quando nós seguimos o Mestre, nós encontramos a jornada do quê? Irmãos e irmãs, companheiros nessa jornada. Quando nós seguimos o Mestre, nós encontramos o que? Abrigo. Um local que nós nunca imaginamos que íamos encontrar o que? Refúgio e segurança. A comunidade dos discípulos era visível perante o mundo. Nela havia corpos que agiam, trabalhavam e sofriam na comunhão de Jesus. Seguir a Jesus é algo maravilhoso. É algo que de fato faz com que nós, por meio da sua comunhão, desfrutamos de coisas, ou desfrutemos de coisas que nós nunca sequer poderíamos imaginar. O Tim Keller afirmou: tomar a cruz significa morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar a sua própria vida, morrer para a tentativa de usar Jesus em favor de seus próprios planos. Tomar a cruz e encontrar sentido em Jesus é morrer todo dia, todo o dia. Ronaldo Lidório, certa vez em uma das suas pregações, pastor presbiteriano que trabalhou muitos anos
no meio dos índios. Ele disse o seguinte: se uma igreja de fato quer crescer, se uma igreja de fato quer avançar, se homens e mulheres querem encontrar identidade, a igreja primeiro precisa morrer. Se você quer encontrar a identidade, nós precisamos morrer diariamente para as nossas vontades, diariamente para colocar as nossas prioridades. Lá em cima, sem passar pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Seguir o Mestre, encontrar identidade, diz respeito a negar a si mesmo, a tomar a cruz. E a última exigência para isso é seguir. Seguir a Jesus. Seguir o Mestre. Seguir alguém envolve obediência. Seguir alguém envolve submissão. Seguir alguém é seguir, não importando o que irá acontecer. Talvez você, quando criança, tenha brincado daquela famosa brincadeira, o mestre mandou, né? Você se lembra dessa brincadeira? Fica em pé, senta, vira cambalhota, né? E todo mundo seguia, né? E a gente era feliz fazendo isso, né? Pelo menos eu era. Isso trazia ao nosso coração muita alegria, né? De brincar, de se divertir. E seguir um mestre, seguir a Jesus, ser obediente a Ele em todo o tempo, gera em nós o quê? Alegria. Traz em nós a perfeita liberdade, a identidade que eu e você precisamos. Ser submissos à sua voz, às suas ordenanças. Confiar no Mestre em todo o tempo. Seguir o Mestre é se submeter ao chamado em amor. Jesus está chamando essas pessoas. Jesus está te chamando hoje. E o que vai nos impulsionar a seguir o Mestre, o que vai fazer com que nós cumpramos as exigências para de fato termos uma real identidade nele, nós precisamos olhar para o amor do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essas 3 ações, isso aqui é o espelho da vida de Jesus, é o espelho da vida do Mestre. Negue-se a si mesmo. Se tem alguém que negou a si mesmo de tal forma que revelou o seu amor ao Senhor Jesus. Meus queridos, Jesus desceu do céu de glória, veio até nós para restaurar o relacionamento perdido por nossa pecaminosidade. Ele negou a si mesmo, ele negou quem ele era. Ele é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Ele não precisava fazer isso. Jesus tomou o quê? A cruz. Jesus sofreu por nós. Jesus insistiu. Jesus morreu por nós. Em nenhum momento ele parou, mas ele prosseguiu. Jesus seguiu em todo o tempo as ordenanças de quem? Do Pai. Em todo o tempo ele foi submisso à voz do Pai. Em todo o tempo ele cumpriu o projeto idealizado na eternidade. Jesus viveu isso. Jesus, ele não é um rei que está exigindo coisas agora nesse exato momento, sentado no seu trono, dizendo: olha, vivam isso. Jesus está dizendo isso para nós nesse exato momento, porque Ele viveu. Ele viveu cada etapa disso. Cada etapa dessas
exigências, Jesus viveu. E Jesus está dando a oportunidade nessa noite de você encontrar uma real identidade e de eu e você nos lembrarmos aonde nós podemos encontrar uma identidade plena, sólida para a minha vida e para a sua vida. Assim como nós estávamos dizendo no início, tantas e tantas pessoas estão tentando encontrar solução, satisfação, identidade em tantas e tantas coisas longe da presença do Senhor Jesus Cristo. Longe. No trabalho, no dinheiro, nos filhos. Tem muitos pais que acham que os filhos têm que viver aquilo que eles idealizaram e planejaram. Muitos pais vivem os filhos idolatrando aos seus filhos. Talvez você está escolhendo a sua faculdade pensando em qual faculdade vai te dar mais o quê? Dinheiro. Para que você encontre uma identidade o quê? Nisso. Talvez você fique pensando durante toda a sua semana como ganhar mais dinheiro. Como que eu posso, desenvolver um negócio que vai me dar o quê? Mais grana para me comprar uma casa, para me comprar isso aqui. Isso faz com que você mova todos os seus pensamentos a considerar isso todo o tempo. O que dá sentido para a sua vida? Como você chegou hoje? O que tem dado sentido para a sua vida, para você hoje? Encontrar talvez um namorado, uma namorada, se casar. Jesus está dizendo para nós hoje que a real identidade nós só encontraremos aonde? Nele. E nós só conseguiremos viver isso baseados no seu amor, que foi revelado na cruz. Bonhoeffer disse o seguinte: tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado com graça, e a graça como esse chamado. Mas aquele que com essa graça deseja ser dispensado do discipulado, engana a si próprio. Quando você diz não para aquilo que Jesus está propondo, você está literalmente se auto-enganando. Você está cada vez mais caminhando para um local onde você acha que está encontrando sentido para a sua vida, mas você não está. Quando menos você esperar, ou quando você menos espera, você se achará perdido, sem sentido para a sua vida, para a sua jornada. Eu gostaria de concluir deixando algo para nós. Primeira coisa, a resposta do discipulado não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas é um ato de obediência. Você não precisa fazer isso porque eu estou falando, dizendo, afirmando. Não precisa ser algo que você faça por meio de uma confissão aí de sua boca. Mas é um ato de obediência. Você vive isso. Ser cristão não é sinônimo de passividade. Ser cristão é ser ativo, é ser obediente, é se envolver literalmente com tudo aquilo que Cristo propõe na sua palavra. O chamado de Jesus não demanda explicações, pois ele está baseado na autoridade de Jesus. Lembre-se lá do início, Jesus está apontando para algo que está alinhado com o que ele é. Uma vez chamado, o ser humano tem de abandonar a existência que levava até então. Uma vez chamado por Jesus, você deixa tudo de lado para seguir o Mestre, para seguir a Ele,
você perde a sua antiga identidade para encontrar nele uma nova identidade. O discipulado é o compromisso com Cristo. Tem muita gente que tem feito compromissos com pessoas, com igreja, com a instituição em si. Seguir o Mestre é fazer um ato de obediência, uma aliança com Ele. É um compromisso com Cristo. Com Cristo. O discipulado é um chamado a confiar na graça maravilhosa. É confiar no poder de Deus. É confiar que Cristo proporcionará, a partir do real entendimento que nós obtivemos através da palavra do real significado de como segui-lo, de como encontrar de fato a identidade nisso, por meio da sua graça maravilhosa. O chamado é confiar nisso. Eu espero que nessa noite a gente possa fazer uma avaliação sincera, se nós temos vivido isso. Eu gostaria de terminar lendo o último versículo desse capítulo e o versículo de número 9, para nós concluirmos. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta a gente tentar encontrar sentido em tantas e tantas coisas, se no final perdermos a nossa alma? O que daria o homem em troca da sua vida? E o versículo 38 ele diz: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo que pessoas que não aceitaram o seu chamado sofrerão as sérias implicações de viverem longe da vida discipular. E essas implicações de não encontrar sentido, isso se tornará algo eterno. Mas Jesus diz no versículo 9:1, Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o quê? O reino de Deus vindo com grande poder. Jesus diz então, meus queridos, que todos aqueles que decidirem viver pelo discipulado contemplarão o reino de Deus, contemplarão o poder do reino de Deus. E é interessante que Pedro, Tiago e João, depois na continuidade nós veremos que eles olharam o quê? Parte desse reino. Eles viram a glória de Deus. Espero que nós, na nossa caminhada, possamos ver a glória de Deus a partir da vida de obediência, lado a lado com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo.